Quer ver como eles estão felizes por você estar aqui? Glória a Deus. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta casa que é uma agência do Reino de Deus. Volte sempre que quiser, sempre que precisar. Pedir açúcar emprestado, pedir uma oração. Aqui é a sua casa. Amém, queridos? E tem pessoas também muito especiais, que durante essa semana completaram mais um ano de vida. E a gente queria conhecer. Os pastores têm um presentinho para esses que fizeram aniversário. Tem alguém? Parabéns pra você. Essa data querida. 1, 2, 3. Felicidades, muitos anos com Deus. Muito bem. Com Deus ao seu É uma lado. semana de festa. Um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns para você. Faltou o Ziel, né? É verdade. O Ziel foi internado, queridos. Nós já oramos por ele. Ele teve que tirar algumas pedras lá do rim dele, que não estava sendo usado. Ele já passou por um problema sério. Mas acho que o pior já passou. Glória a Deus. Nós oramos, ele já foi liberado para estar em casa, por isso não está aqui. Certa vez eu vi uma pessoa muito religiosa e não se preparou para homenagear alguém muito importante. Igual vocês que receberam um bombonzinho. E ele quis espiritualizar o negócio e ele trouxe uma palavra de Deus para o aniversariante. E com muita reverência ele trouxe dessa forma: parabéns para você. Nesta data tão querida. Muitas felicidades, glória a Deus, aleluia. Muitos anos de vida. E te digo mais: é pique e é pique. Isso é muito espiritual, gente. Claro que não fazemos com tanta reverência, mas receba o nosso carinho, parabéns realmente para você. Vamos ver boas notícias? O Evangelho diz que o significado da palavra Evangelho são boas novas, boas notícias. E nós temos o nosso Ceifa News, com som e imagem, quer ver? Líderes, atenção. Graça e paz, família Ceifa. Conferência de Discipulado, de 4 a 7 de junho. Com a Guarde essa data. Domingos Jardim, pastor Odilon Vergara e pastor Eugênio Carlos Pinheiro. Se agende para não perder estes dias especiais, onde Deus vai trazer uma palavra específica para o seu crescimento. Mostra de dança solidária. Dia 20 de junho, às 20h30, na Igreja Ceifa. Tema: valores. Ingresso: R$12. Todo o dinheiro arrecadado será revertido em alimentos para abençoar famílias. Informações com Carla da Silva. Projeto Maná. Todas as semanas em nossas células de relacionamento são arrecadados alimentos para o Projeto Maná. São doações para pessoas e entidades públicas que precisam de sua ajuda. Sua contribuição é muito importante. Abençoe e seja muito abençoado. Escute a Rádio Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Acesse o nosso site e acompanhe a agenda da igreja, artigos, conteúdos exclusivos e muito mais. www.ceifa.org. O batismo é uma manifestação pública da sua fé. Para você que creu no Evangelho do Senhor Jesus, este é o próximo passo na sua caminhada. Prepare-se para este grande momento em sua vida. Inscreva-se para o Grande Batismo Ceifa. Informações e inscrições com os supervisores de Continente, pastor Edemar Camargo, ou na secretaria da igreja. Agenda da semana.
Reunião Rema, terças às 20 horas. Caminhada da Fé, quartas às 20 horas e domingos às 9 horas. Células, quintas e sábados. Celebração VIP, sextas às 19h30. Break Free, sábados às 20h30. Celebração da Família, domingos às 19h30. Domingo que vem, celebração de adoração. Esperamos você. Glória a Deus. Muitas notícias, muitos eventos, uma agenda completa. Dessa vez nem o Break Free fez barulho quando apareceu na agenda. Que interessante, né? Eu ia fazer um convite especial, mas já que perderam o tempo, nós vamos mudar de assunto. 91.1 Rádio Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Quem está ouvindo? É benção. Está acontecendo algo sobrenatural, queridos. Alguém chegou para mim e falou: pastor, eu te vi na rádio. Muito tremendo isso, né? Porque eu só gravei o som e ela me viu. Foi muito bom. É bom relacionar a voz à pessoa, né? Isso é demais, demais. Queridos, dia 4, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Teremos o quê? Conferência. E eu queria falar um pouco sobre esses homens. O pastor Eugênio Carlos, todos já conhecem. Amém? Não preciso dizer a bênção que é. O discipulador dele, pastor Odilon, já nos ministrou várias vezes. Mas o pastor Domingos, da cidade de Marília, de uma igreja tremenda, poderosa, onde os jovens estão crescendo assim poderosamente, onde os empresários estão revolucionando aquela cidade. E aquilo que está fazendo lá, pode fazer e quer fazer aqui. Esse lado aqui só que quer fazer. Aquilo que ele está fazendo lá, Deus está fazendo naquela cidade, ele quer fazer em Foz do Iguaçu. E esses homens vêm com a lição, com o modo, com a forma de nos ensinar como que isso vai acontecer. Então não perca essa conferência, queridos. Entenda que é um tempo de Deus para a sua vida. Deus tem mandado e nos dado coisas muito boas. Alimentos sólidos. Alimentos tremendos, saborosos, espirituais, que vai fazer você crescer e se tornar um gigante nessa cidade. Tá bom, sim. Não precisamos de muitos gigantes, né? Glória a Deus. Queridos, queremos esse tempo de gratidão. Você recebeu um envelope igual a esse? Está na sua cadeira? Eu queria ler esses versículos que estão aqui, porque esse envelope foi remodelado. Foi transcritos novos textos bíblicos, porque Deus tem trazido entendimento cada vez mais sobre isso, de que o tempo de oferta, tempo de dizimar, de trazer suas primícias, de fazer sua oferta com propósito, oferta de gratidão, oferta de generosidade. Você lê o Antigo Testamento, tem oferta de tudo quanto é espécie. Porque Deus se agrada disso. Porque nesse envelope você pode depositar aquilo que é fruto do seu trabalho. Aquilo que é fruto de coisas que você gastou a sua vida. Quem trabalhou essa semana? Levanta a mão. Quanta gente desempregada, hein? Quem trabalhou essa semana? Levanta a mão. Glória a Deus. Não perguntei quem ganhou dinheiro essa semana, quem trabalhou. Se você trabalhou essa semana você nunca mais vai recuperar. O que você fez essa semana está feito. O que você não fez também não está feito. E por que você fez, realizou o trabalho que você realizou? Porque Deus te deu saúde, te deu inteligência, te deu capacidade, te deu dons, te deu talento para você realizar isso. E aí você ganha alguns recursos por conta disso. E isso representa a sua vida diante de Deus. E você está colocando diante dele aquilo que ele já te deu. Se você pensar junto comigo, não tem nada no seu bolso, na sua conta, na sua carteira, no seu guarda-roupa, em você, que você possa entregar para Deus, que você ganhou de você mesmo. Tudo veio dele. E aí a gente tem a oportunidade de agradar o coração de Deus e entregar generosamente, ou dar de livre e espontânea vontade, ou como diz o texto, com alegria. Nossa, que cara feia que vocês fizeram para mim. Com alegria entregar para o Senhor. Não é para a igreja. Se você vier aqui pensando, porque a ceifa está precisando, porque os pastores, porque não sei quem está precisando, vai ser muito bem utilizado isso.
mas se você entregar para o Senhor, você vai ver a retribuição pelo teu coração grato a Ele, por aquilo que Ele já te deu. Ele te derrama sem medidas, transbordante. E eu quero ler esses textos com vocês, bem rapidinho. Num dos lados está escrito, oferta especial, prova de gratidão. Oferece a Deus por sacrifício de graças, e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmos 50, 14. Oferta de generosidade, está do lado. Cada um contribua segundo propôs o seu, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com 2 Coríntios 9, 7. Esse envelope, queridos, já é para você não ficar constrangido. Ninguém vai saber se tem ou não tem coisa no seu envelope. E se você não tem, Deus sabe da intenção do seu coração. Venha de uma forma assim, num ato profético aqui na frente, fala, Deus, eu não tenho hoje, mas amanhã eu vou ter, essa semana eu vou ter, e eu quero colocar diante do Senhor. Exercite a tua fé nisso, queridos. Do outro lado desse envelope está escrito assim, superando o dízimo. O dízimo é uma prova de fidelidade. Dízimo é um mandamento que Deus nos deixou. E o texto está dizendo em Mateus 5, 20 assim, pois eu vos digo, quem que está dizendo? Deus. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O negócio aqui é perigoso. Se a gente não exceder a fazer aquilo que a liderança, aqui está falando de escribas e os fariseus, eram os mestres da lei, eram pessoas que ensinavam o povo, e que eram muito rígidos em entregar suas coisas. Ele dava dízimo até daquilo que eles plantavam no fundo de casa. Aquela hortinha lá de salsinha, cebolinha, eles dizimavam daquilo. Eram super corretos. E aí Deus está falando assim, se você não exceder a esse negócio, você não vai entrar no reino dos céus. E nós vamos entrar onde se não entrar no reino dos céus? No reino de quem que nós vamos? Só tem 2. Mas essa é outra ministração, né? Prova de honra, suas primícias. Eu vejo que alguns têm dificuldade e não sabem, não entendem ainda sobre primícias. Primícia você dá o primeiro lugar. E o pastor Eugênio nos ensinou há muito tempo e nos deu uma fórmula para a gente honrar a Deus com os primeiros frutos do nosso trabalho, da nossa colheita. O texto está dizendo aí, honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Que palavra difícil, hein? Provérbios 3, 9 e 10. Pastor, eu não tenho celeiro, eu não sei o que é lagar, eu nunca tomei esse mosto. Como é que fica esse negócio? Aqui está dizendo da sua despensa, do lugar onde você guarda a sua comida, da sua conta corrente, que muitas vezes está no vermelho. E Deus quer transformar ela num azul profundo. Amém? Que amém mais fraco, meu Deus. Honre ao Senhor. Honrar o Senhor é dar o primeiro lugar. É você dar as primícias. Antes até de entregar o dízimo. Como que a gente faz isso? Calcula tudo que você ganhou dentro do mês, divide por 30. Aquele resultado é o seu um dia de trabalho. Essa é a primícia. Isso é que você deve entregar ao Senhor, se assim você quiser, porque é uma questão de honra. E a gente não entrega 10% desse dia, a gente entrega 100%. Aí está a honra. E aí do que sobra, pastor? Do que sobra você calcula e entrega o seu dízimo. E aí com alegria você oferta. Ah, mas daí não vai sobrar nada, pastor. O que eu vou fazer com essa mixaria que vai sobrar? O que eu ganho já não dá. Você precisa de fé, queridos, de saber que Deus te entrega tudo. E aquilo que Ele põe na tua mão vai se multiplicar. Você vai pagar contas que você nem imaginava. Você vai cumprir com seus compromissos e vai dizer, foi Deus que fez, porque matematicamente não batia. Não tinha como. E há muitos anos, eu junto com a minha família, não entregamos o dízimo. Ai, graças a Deus, também não vou entregar, pastor. Não, queridos, porque a gente está cumprindo essa palavra aqui, de exceder a justiça dos fariseus. Há muito tempo que o que a gente entrega como família passa de 20%, 25%
por conta daquilo que tem que investir nos discípulos, investir no ministério, investir nos filhos, investir no reino, investir nos projetos dessa casa, que são top, são tremendos. Nós sempre participamos de todos os desafios. E eu digo para você, Deus nunca ficou devendo nada. Nem financeiramente, nem em saúde, nem em relacionamento, nem nada nas nossas vidas. E Deus quer fazer isso na vida de vocês. Vou aceitar esse amém, Deus também, glória a Deus. Ele vai fazer isso na vida de vocês. Então é a sua oportunidade. Enquanto nós vamos estar louvando, você tem a oportunidade de, com alegria, fazer suas ofertas, entregar os seus dízimos, a sua primícia, se assim for. E à medida que você vai colocando o seu envelope, pode se colocando de pé e vir à frente. E nós vamos estar celebrando. Esse é um momento de gratidão a Deus. Esse é um momento também de adoração ao Senhor. Então entregue com muita reverência, com muita alegria, diante do Pai. E trouxe vida, salvou, me libertou e me curou, e trouxe vida, me incendiou. As palmas assim, igreja. O teu amor para sempre cantarei. Teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu amor, o teu amor. Se desejar ser ofertor, se coloque de pé, respeitar o Senhor. O teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Glória a Deus. Estenda sua mão aqui para frente, queridos. E vamos orar por essas ofertas, por essa oportunidade. Entendendo que o Senhor vai receber como um aroma suave. E vai fazer multiplicar na sua vida a partir de hoje. 3 pessoas a partir de hoje. A partir de amanhã, o amém aumentou. Terça-feira, quem precisa para amanhã, corre, gente. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor essas ofertas, Senhor, dízimos, primícias, ofertas de gratidão, de generosidade. Receba, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor faça transbordar, como diz a Tua palavra, tudo aquilo que foi semeado, Senhor, no Teu reino, nesta casa, Senhor, que é um solo fértil. Nós queremos abençoar, Senhor, mover diante do Senhor essas ofertas. Que o Senhor receba, Senhor, antes de tudo, as nossas vidas. E multiplique, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Nos dê, Senhor, força, poder, honra, Senhor, diante dos nossos credores, dos nossos inimigos, diante de tudo aquilo que vai contra a Tua palavra em nossas vidas. Também colocamos, Senhor, todos os pedidos, como já fizemos nessa noite. Todas as orações, todas as súplicas colocadas nessa caixa. Que o Senhor dê maturidade, Senhor, àqueles que pediram. E faça, Senhor, no mais breve tempo, se cumprir a Tua palavra sobre eles, a Tua promessa, Senhor. Mas também pedimos, Pai, que acima de tudo, a Tua vontade se cumpra, Senhor, nesses pedidos. Para a honra, glória, o louvor do Teu nome. Que seja assim hoje, sempre, Senhor, enquanto, Senhor, estivermos nessa terra, honrando, glorificando, exaltando o Teu nome. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, agradecendo por esta oportunidade.
Vamos louvar mais uma vez? Estão dispostos, querido? Ou vamos partir para a palavra de Deus? Ninguém falou amém, então vamos louvar. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Feche seus olhos por mais um momento. Esse é o teu momento de entrega ao Senhor. Quando estiver falando a palavra, você vai estar somente ouvindo, mas essa é a tua hora de você levantar sua adoração ao Senhor. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Suas mãos adore. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre. Cante forte ao Senhor. Tu és, e Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha canção e o meu louvor.
Fecha seus olhos. Nós acabamos de fazer uma declaração diante do Senhor. Tu és, tu és, tu és. Mas isso que foi declarado foi escrito por um salmista. Um salmista que no momento de inspiração adorou o Senhor. E ele disse: se o mar me submergir, a tua mão vai me trazer à tona. Eu quero te convidar para que você faça a sua declaração para esse Senhor. Que de olhos fechados você possa contemplar o coração e o amor do Senhor. Contemplar o coração e o amor do Pai. Que de olhos fechados, ou se você preferir, até mesmo de olhos abertos, você possa olhar para os olhos desse Jesus. Esse Jesus que venceu a morte, que ressuscitou e que está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele está advogando a sua causa diante do Pai. Ele está advogando a sua causa. Ele se apresenta todos os dias diante do Pai, no teu nome. Ele se apresenta diante de Deus, colocando todas as suas necessidades, as suas fragilidades. Jesus não tem fragilidade alguma, mas Ele está representando a mim e a você. Agora, enquanto canta essa música, enquanto os salmistas aqui em cima do altar cantam essa música, faça uma música diante do Senhor agora. Declare o que o teu coração quer falar para Ele. O que tentou submergir você esta semana? O que tentou abater você? O que caiu no teu coração, que trouxe tristeza, preocupação, angústia, e que você percebeu que a mão do Senhor estava lá e Ele te trouxe à tona e você voltou a respirar? O que está te trazendo angústia ainda? Qual é o caos da sua vida? Faça uma declaração diante do Senhor. Faça uma declaração. Como você percebe o Senhor na sua vida. Que lugar que Ele ocupa na sua vida. Que lugar que Ele ocupa na sua casa. Que lugar que Ele ocupa na sua família. Qual é o lugar? O lugar ocupado por esse Senhor. Esse Senhor que te amou, esse Senhor que permanece te amando e te amará para sempre. Será que as circunstâncias da vida não substituíram o lugar do Senhor em nós? Será que a nossa tradição religiosa não está substituindo o lugar que somente Ele pode ocupar? Será que as nossas dúvidas e a nossa incredulidade não está ocupando o lugar daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, aquele que se levanta a seu favor? Basta você dizer: socorro, socorro Jesus, socorro Jesus, eu estou me afogando. E a mão dele vai te trazer à tona, para que você respire outra vez, para dizer aleluia, aleluia, aleluia. Cante ao Senhor agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Somente entendendo de onde o Senhor nos tirou, somente entendendo o lugar que Ele ocupa na nossa vida, é que podemos levantar a nossa voz e as nossas mãos e dizer aleluia, 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 aleluia ao Rei, aleluia ao Rei que venceu, aleluia ao grande Consolador, aleluia ao grande Salvador, aleluia ao Deus Todo-Poderoso, aleluia ao Senhor dos Senhores, aleluia ao Príncipe da nossa paz, aleluia ao Pai da eternidade, aleluia àquele que é socorro presente no dia da angústia, aleluia àquele que nos tira do caos e nos traz para respirar. Aleluia a ti, Senhor, aleluia a ti, Senhor. Esta terra te exalta, esta terra te exalta, esta cidade te adora, este povo te ama. Nós te amamos, Senhor.
levantará ao nosso favor. Aleluia, aleluia a ti, Senhor. Aleluia ao Pai, aleluia ao Filho, aleluia ao Espírito Santo, aleluia aquele que era, que é e que há de vir, aleluia aquele que foi cordeiro, que foi morto, mas que agora vive para todos sempre, como leão da tribo de Judá, como leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte e que hoje reina para todo sempre, reina para todo sempre, reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Digno é o Senhor, digno és tu, Senhor, de toda adoração e de todo o nosso louvor. Digno és tu, Senhor. Tu és o convidado, tu és o convidado mais importante desta noite. Espírito Santo, assim como tens feito até agora, conduz, Senhor, a tua palavra agora ao nosso coração. Espírito Santo, fala a nossa vida. Mexe com as nossas estruturas. Mexe com as nossas estruturas. Espírito Santo, nos eleve a um nível sobrenatural de fé nessa noite. Senhor, que não caminhemos mais por vista, mas caminhemos por fé. Senhor, a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Senhor, e o tempo que estamos vivendo é o tempo de caminhar e de viver por fé. Espírito Santo, venha nessa noite. Venha de uma maneira especial mexer com as nossas estruturas, ministrar o nosso espírito, mais do que emoção nessa noite, mais do que lágrimas, Senhor, queremos ser marcados pela tua palavra, queremos ser edificados pela tua palavra, como o Senhor tem feito, Senhor, domingo após domingo, célula após célula, discipulados após discipulados, o teu espírito tem edificado a tua igreja. Senhor, que nessa noite não seja diferente. Senhor, que o Senhor me use nesta noite como um instrumento para edificar a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de tomar assento, dê um sorriso de ceifeiro para a pessoa que está do seu lado. Pastor Josué falou que a gente recebe bem os nossos convidados quando chegam na nossa casa, mas é tão bom quando você acorda pela manhã e você recebe um sorriso do seu irmão, um sorriso do seu filho, um sorriso da sua esposa. Então, essa pessoa que está do seu lado, talvez você já está acostumada com ela, mas dê um largo sorriso e diz: meu irmão, é muito bom estar aqui, ainda mais com você comigo. Amém? Eu quero compartilhar com os amados uma palavra que compartilhamos em Brasília no último domingo, quando lá estivemos, encerrando o seminário de fé. Pastor Josué ministrou na sexta-feira, pastor Eugênio no sábado, e coube a mim encerrar o seminário no domingo. E essa palavra que vou compartilhar é uma palavra que eu creio que vai edificar a sua vida e que pode, dependendo do seu posicionamento diante desta palavra, pode mudar a sua história. Porque muitas vezes nós ouvimos: esta palavra vai mudar a sua história. Mas a palavra realmente só tem poder quando nós tomamos esta palavra e nos posicionamos diante dela. Então eu quero ler com você Romanos, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 21. Enquanto você encontra na sua Bíblia, no seu iPad, no seu telefone, este texto, pastor Josué anunciou, e foi anunciado no Ceifa News, a conferência de discipulado no próximo final de semana. E no sábado nós teremos algo bem especial, que está dentro da programação da conferência. É um café da manhã para líderes, empresários, profissionais liberais e todos quantos quiserem crescer no reino de Deus. Este café da manhã será ministrado pelo pastor. Nós teremos uma palavra ministrada pelo pastor Domingos Jardim, da cidade de Marília, e também pelo pastor Eugênio. É um café
que vai não somente gerar comunhão entre estas pessoas que aqui estarão, mas o propósito é entendermos como Deus está interessado nos nossos negócios. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você sabe que Deus está interessado nos seus negócios? E Ele quer fazer você prosperar nos seus negócios? A conferência de discipulado não terá custo, como foi anunciado, os líderes de célula já estão informando. Então você deve fazer a sua inscrição, porém a conferência não tem custo, você não vai precisar pagar a inscrição. Mas para aqueles que querem participar deste café da manhã, unicamente, queridos, para que haja provisão na mesa, é que nós vamos estar vendendo ou fazendo as inscrições à parte para o café. Então, aqueles que desejarem fazer parte do café devem procurar a secretaria da igreja durante essa semana, ou também falar com seu líder de célula, com seu discipulador, que ele tem essas informações. Eu, se fosse você, não perderia este café. Eu não vou perder. Eu vou estar aqui porque sei que Deus vai realmente ministrar muito, muito ao meu coração. Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Fala comigo: não duvidou e nem foi incrédulo. Foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência de quê? Em consequência de sua fé, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós. Aleluia, saiu um aleluia aí. Que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Este texto está se referindo a Abraão, aquele chamado, considerado na palavra de Deus como o pai da fé. E Abraão teve uma história, que creio que a maioria de nós já conhece essa história. Ele não tinha filho, já estava em idade avançada, porém Deus liberou uma palavra para ele. Fala, Deus liberou uma palavra para ele. E o que faz toda a diferença na nossa vida é quando Deus libera uma palavra para nós. Não importa a situação, não importa a circunstância. E Abraão creu nesta palavra, Abraão velou por esta palavra, Abraão alcançou essa promessa, e quando alcançou essa promessa, ele foi provado na sua fé. E muitos de nós cremos na palavra que foi liberada sobre nós, e estamos a ponto de alcançar a promessa, porém aquilo que está escrito aqui em Romanos, nós duvidamos e somos incrédulos. Não foi assim que aconteceu com Abraão. Eu quero compartilhar hoje com vocês sobre o poder da palavra da fé. Qual a diferença da fé de Abraão e da fé de Tomé? Se nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar um discípulo que caminhou com Jesus por mais ou menos 3 anos. E quando a sua fé foi provada, ele precisou ver para crer. A diferença da fé de Abraão e da fé de Tomé é que Tomé precisou ver para crer.
Abraão creu para ver. Em que estágio eu e você estamos? Precisamos ver para crer? Eu creio que não, porque nós não vimos Jesus morrer na cruz. Nós não contemplamos Jesus sendo colocado no túmulo. Nem tampouco nós percebemos que Jesus ressuscitou no domingo. Nós não caminhamos com Jesus durante toda a sua trajetória aqui na terra. Nós não estivemos face a face com Ele, fisicamente falando. E mesmo assim nós cremos que Ele morreu, ressuscitou e Ele está vivo e está sentado à direita do Pai, justificando a mim e a você, porque o sangue de Jesus nos perdoou e nos justificou de todo pecado. Isso é fé. Então você não é daqueles que precisa ver para crer. Você crê e por isso você verá a glória de Deus. Por isso você chegará um dia diante do Senhor e poderá entrar para as bodas do Cordeiro, porque você creu. Você entendeu o primeiro nível de fé, que é a fé salvadora. A fé salvadora é a fé que me leva a crer em Cristo Jesus como Filho de Deus, a tirar a minha fé de deixar de depositar a minha fé em todo e qualquer divindade ou qualquer outra pessoa que possa me dar salvação ou vida eterna e lançar esta fé para o Senhor Jesus. É a fé salvadora. Existe um outro nível de fé na palavra, que está lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 traz o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito está amor, paz, gozo, longanimidade, domínio próprio, paciência, que é o que os homens dessa igreja têm de sobra. Paciência para amar, para cuidar, para direcionar suas esposas. Paciência que as mães e os pais têm de sobra para conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Paciência que o Espírito Santo está gerando no nosso coração. Mas ali no grupo dos 9 frutos do Espírito existe uma palavrinha também chamada fé. Ali está falando da fé fruto. A fé fruto é a fé fidelidade. É aquilo que me faz obedecer ao Senhor e seguir obedecendo. Eu criei, por isso fui salvo. Eu criei, isso foi me imputado como justiça. Como criei no Filho de Deus, criei com o meu coração, confessei com os meus lábios que Ele é Filho de Deus, eu me tornei filho de Deus. Mas o fruto do Espírito vai gerar em mim então a fidelidade a este Deus que eu criei. Esta fidelidade que gera uma obediência irrestrita. Esta foi a fidelidade que Abraão apresentou diante de Deus quando a sua fé foi provada. Eu quero que passe um vídeo para nós agora. Por favor, Léo, me auxilia neste vídeo. Enquanto você assistir e ouvir essa música, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando
O que fazer quando a esperança se acaba? Existe um ditado que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Você já ouviu falar sobre isso? A esperança é a última que morre. Enquanto houver esperança, há solução. E isso não é verdade. Porque muitas vezes a esperança se acaba na nossa vida. A esperança de Abraão ali, de ser pai de uma grande multidão, estava se acabando. O filho da promessa chegou. Ele estava crescendo, estava provavelmente com seus 14, 15, 16 anos. E aquele pai estava preparando e auxiliando aquele filho para que ele amadurecesse, para que ele formasse uma família, gerasse filhos. E aí, então, a partir daí a promessa se cumpriria. Mas veio uma palavra do próprio Deus que sacou-lhe a esperança. A esperança muitas vezes acaba. Mas a fé, ela está além da esperança. A esperança está naquilo que nós estamos vendo. A esperança está naquilo que nós colocamos uma expectativa. Quando nós temos uma expectativa e ainda há uma possibilidade, uma probabilidade, então nós ainda temos esperança. Mas como fazer quando a esperança se acaba? Quando nós caminhamos no segundo nível de fé, que é a fé fidelidade, como fruto do Espírito, gerado pelo próprio Espírito Santo na nossa vida. Quando chegar esses momentos na nossa vida, nós vamos crer contra a própria esperança, conforme o que aconteceu com Abraão. Ele creu contra a sua própria esperança, por isso obedeceu. E esta obediência lhe foi imputada como justiça. Somente caminhando no primeiro nível de fé, que é a fé salvadora, consolidando na nossa vida o fruto do Espírito, que é a fé fidelidade, é que nós poderemos chegar ao terceiro nível de fé. E o terceiro nível de fé é a fé como dom do Espírito. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A fé é dom do Espírito, que é a capacidade de trazer o invisível para o visível através da fé em Cristo Jesus. E mais do que se mover nesse nível de fé, é a capacidade de despertar nos outros a capacidade de crer. Quem aqui já entrou no primeiro nível de fé, que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Você tem depositado a sua esperança, a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Quem está caminhando no nível de fidelidade? Pastora, não 100%, mas pelo menos quem está desafiando a si mesmo a caminhar neste nível de fidelidade, amém? Quem está? Então nós vamos compartilhar sobre a fé dom do Espírito, que é a capacidade de despertar em mim mesmo a fé para trazer o invisível para o visível. A fé não gera o inexistente. A fé vai trazer à existência aquilo que o próprio Deus já realizou. Aquilo que o próprio Deus no reino espiritual já tem tudo pronto. Olha para você mesmo e pergunta para você: o que você quer trazer do invisível para o visível? Você quer trazer a construção da sua família? Você quer trazer a salvação da sua empresa? Você quer trazer a restauração do seu filho? Já está tudo pronto no reino do Espírito. Já está tudo pronto no reino do Espírito. E para isso nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Olha o que Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3 está dizendo. Hebreus 11, do 1 ao 3 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Você não está vendo, porque está invisível aos seus olhos físicos. Mas
no mundo espiritual, Deus já realizou todas as coisas. A salvação da sua família, Deus já realizou. A cura do seu filho, Deus já realizou. A restauração do teu relacionamento com seus pais, Deus já realizou. A sua faculdade, Deus já realizou. Está tudo realizado. Mas acontece que para mim e para você, nós ainda não conseguimos trazer do invisível para o visível. E por isso precisamos entender o poder da palavra da fé. Este texto de Hebreus está dizendo que os mundos foram criados pelo quê? Pela palavra de Deus. Então aquilo que precisa sair do invisível para o visível não pode ser criado pelo poder da sua palavra. E nem tampouco pelo pensamento positivo. E nem tampouco pelo poder da sua consciência. E não tampouco pelo desenvolvimento da sua consciência. Você vai chegar num nível tão sobrenatural. Você vai chegar num nível tão perfeito como homem e como mulher, que vai conseguir realizar o impossível, trazendo o invisível para o visível. É pelo poder da palavra de Deus. Fala comigo, é pelo poder da palavra de Deus. Em Gênesis nós vamos ver que todos os mundos, todas as coisas foram criados pelo poder da palavra. A Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. E Deus começou a recriar a terra simplesmente dizendo: haja luz, haja animais, haja separação entre terra e água. E todas as coisas começaram a ser criadas pelo poder da sua palavra. De um caos, a palavra de Deus recriou todas as coisas. A sua vida pode estar um caos hoje. Mas quando você começar a declarar a recriação através da palavra de Deus que já está em você, o milagre da recriação vai acontecer através de você. Mas pastor, a palavra de Deus já está em mim? Sim, a palavra de Deus já está em você. A Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo está falando de Jesus. Então a própria palavra de Deus, Jesus, já está dentro de você. A Bíblia diz: vós tendes a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque Jesus, através do Espírito Santo, está habitando dentro de você. Então em você habita a plenitude da palavra de Deus. Cristo está habitando dentro de você através do Espírito Santo. Mas quando nós fomos recriados e o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, nós passamos a ser bebês, crianças espirituais. E como crianças, nós precisamos aprender. E nós precisamos trabalhar com a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente com aquilo que é a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a palavra. Nós vamos acessar a mente de Cristo através da palavra de Deus. Mas Jesus já está habitando dentro de você. Olha para dentro de você. Ele está aí. Então você já tem o poder da palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou-se entre nós. O que significa você? É o tabernáculo. É a habitação do próprio Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus já está em você. Então a palavra de Deus declarada por você. Não é o Alex que está declarando. Não é a Débora e o Patrick que estão declarando. Não é o Raul argentino que está declarando. Não é a pastora Lindinalva ou o pastor Josué. É o verbo que se fez carne e está habitando em você. É o verbo que se fez carne e está habitando entre os homens. Então onde você está o poder da palavra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Onde você está o poder da palavra de Deus. Amém. Se Deus recriou tudo com a palavra, então vamos caminhar. Vamos caminhar neste nível. Vamos caminhar nesse nível de entender que esta palavra tem poder para gerar do caos
o milagre. Para gerar do caos o milagre. A terra estava no caos. Qual é o caos da sua vida hoje? Em que área da sua vida você percebe que existe um caos? Emocional, espiritual, financeiro, familiar, ministerial? Estudando essa palavra, eu fui buscar nas Escrituras pessoas que entenderam como transformar um caos e transformaram este caos em um milagre. E a primeira pessoa que eu encontrei enquanto estava procurando, estudando, foi Moisés, lá em Êxodo capítulo 14. Moisés chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Deus age de maneira sobrenatural. E no capítulo 13 de Êxodo, Deus fala para ele o seguinte: olha Moisés, mande o povo ficar acampado. E eu vou fazer algo, Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. E meu Deus estava dizendo ali: olha Moisés, eu vou permitir que Faraó caia em si e perceba a burrada que ele fez. Porque na realidade, Faraó só compreendeu o que ele tinha feito depois que passou a dor da perda do seu filho. E ele caiu em si e disse: uau, e agora eu libertei todo esse povo, quem é que vai continuar construindo o Egito? Agora eu perdi a minha força de trabalho. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, olha, é o seguinte, lá no capítulo 13, no versículo 17, diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, segundo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Eles estavam prontos para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento. Agora pule lá para o capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Deus dá uma palavra de vitória para Moisés. Porém, encaminha eles para uma prova de fogo. Olha, vai lá, se acampam, fiquem acampados ali, próximo do mar, que daqui a pouquinho o exército de Faraó vai vir para lutar contra vocês. Que Deus, hein? A gente poderia olhar para esse Deus e falar assim: mas que Deus? Eu não quero servir esse Deus. A questão é que, quando Deus falou que o povo seria provado, ele já disse para Moisés: Moisés, olha, o meu nome vai ser glorificado através dessa situação. E aí está Moisés diante do caos. O povo acampado próximo ao Mar Vermelho. Atrás eles começam a ver o exército de Faraó chegando. E aí o povo, o povo que tem um coração muito, muito tratado, vai para cima do líder e diz assim: escuta Moisés, nós não podíamos morrer lá no Egito? Tinha tantos sepulcros lá no Egito, agora você nos traz para morrer aqui? E aí eu acho tremendo aquilo que Moisés faz diante do caos. Ele se vê encurralado pelo exército de Faraó. Ele vê um povo que estava revoltado contra ele. Mas a única coisa que ele lembrou foi: eu tenho uma palavra de Deus e em cima disso eu vou declarar para este povo. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos
calareis. Um caos se estabelece na nossa vida. Qual é o passo de um homem e de uma mulher que servem ao Senhor Jesus? Imediatamente fazer uma declaração de fé. E a declaração de fé é baseado naquilo que Deus já falou ao seu respeito. E Deus já falou a seu respeito que você é mais que vencedor. Se não, você não lembrar de nenhuma outra palavra na hora do caos, você pode entrar com essa declaração de fé. Caos, a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então este caos vai ser para a glória de Deus. Aí quando ele faz essa declaração, Deus olha para ele e diz assim: Moisés, o que você tem na mão? Porque sempre que nós nos deparamos com um caos, sempre Deus providenciará um recurso para sairmos dele. Sempre Deus entregará um recurso nas suas mãos. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que você tem para me oferecer, Moisés? Diz: olha, eu só tenho essa vara. É com essa vara que eu tenho caminhado pelo deserto. Eu só tenho essa vara que representa um cetro de autoridade diante do povo. E aí Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, diga ao povo que marche. E o que aconteceu quando Moisés disse para o povo marchar? O povo obedeceu. Então, quando um caos se estabelece na nossa vida, nós devemos trazer sim uma declaração de fé. Nós precisamos apresentar os nossos recursos diante de Deus, receber a palavra que Ele vai declarar sobre aquela situação, mas fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer. Moisés podia olhar e falar assim: ô Deus, é o seguinte, não dá para você abrir primeiro o mar para depois eles passarem? Porque eu posso dizer para eles passarem, eles começaram a rir da minha cara, Deus. Não, Moisés simplesmente olhou para o povo e: pode marchar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: Deus está falando que para o milagre acontecer, você precisa obedecer. Não basta receber a palavra, é necessário obedecer. O segundo caso, e aí nós vamos encontrar ali que os filhos de Israel passaram pelo meio do mar em seco, e eles foram livres do exército. Você está encurralado por alguma situação? Já tem uma vara na sua mão. Olha para a sua mão agora. E eu não sei qual é o que tem encurralado você, sua casa, sua família, seus descendentes. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você exerça a fé e você faça uma declaração agora diante desse caos. Nós não vamos fazer isso só no final da mensagem. Eu quero que você olhe para o caos agora e você utilize essa vara. Deus, é esse recurso que eu tenho. Pastor, o que é a vara? É o recurso que já está na sua mão. Deus sempre nos traz um recurso. Numa situação financeira, você tem um recurso. Numa situação familiar, você tem um recurso. Deus nunca permitirá que nós cheguemos no fundo do poço de tal forma que nós não consigamos sair de lá. Quando acabam-se todos os recursos, Deus tem uma pessoa que vai lá e fala: vem cá, eu vou te ajudar a sair desse caos. E talvez hoje você está nessa situação, de que você só está aqui porque alguém foi lá, no fundo do poço, no caos que você vivia, e falou assim: ó, vem cá, eu quero te ajudar. Eu conheço alguém que pode realizar e vai realizar um milagre na sua vida. Faça uma declaração diante desse caos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos e já exercite a sua fé, e já operacionalize a sua fé em Deus. Pastora, mas eu queria que você declarasse uma palavra sobre mim. Não, o que o Espírito Santo está me orientando neste tempo não é simplesmente que você caminhe debaixo da operação do dom da fé de outras pessoas, mas que você se torne o próprio operador de Deus nessa terra através da fé, porque você é a habitação do próprio Deus e há poder nas palavras de Deus proferidas por você. Então profira essa palavra em nome de Jesus. Nós vamos para o segundo caso. É o caso que está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 50. Davi, aquele que tinha sido ungido rei, mas que ainda não era rei.
vai levar queijo e vai levar alguns alimentos para os seus irmãos que estavam acampados. Israel estava guerreando contra os filisteus. Ele não sabia o que estava acontecendo naquele momento, mas ele chega todo feliz, todo alegre, trazendo queijo, né? Eu falo queijo porque eu gosto muito de queijo, assim como a pastora Miriam, né? Mas ele levou muitas outras coisas para os irmãos. Olha, mamãe e papai mandaram aqui comida para vocês. Estamos com saudade de vocês. Mas quando ele chega e ele vê que o caos tinha se instalado no povo no exército de Israel. Era um exército todo encurralado por conta de um gigante que tinha se levantado. E eu achei tão lindo isso aqui. Porque enquanto Davi estava indo para levar comida para os seus irmãos, Deus não lhe falou nada a respeito de Golias. Deus não chegou para ele e falou assim: Davi, é o seguinte, você vai chegar lá, cara, você vai encontrar um homem mais ou menos de uns 3 metros de altura, e ele está amedrontando o meu exército. Então, ó, vai se preparando, meu filho, vai se preparando, porque você vai enfrentar um grande gigante lá. Davi estava lá na sua viagem, normalmente. E aí, enquanto ele estava indo para encontrar-se com seus irmãos, eu penso que ele passava por um lugar e ele tomava uma pedrinha e tomava outra pedrinha, ia guardando aquelas pedrinhas, ia guardando as pedrinhas, porque ele tinha uma funda e ele gostava não de brincar, ele gostava era de defender, ele defendia as ovelhas também com aquela funda, porque ele era pastor de ovelhas. Então ele pega aquelas pedrinhas e ele chega diante do caos. Sabe, queridos, durante a nossa caminhada de fé, Deus vai nos dando muitas pedrinhas. Durante a sua caminhada, desde o momento que você se encontrou com Jesus, Deus foi depositando dentro de você recursos, porque as pedrinhas se constituíram em recursos para o momento do caos. Quando Davi chega diante daquela situação, ele vai diante do líder e fala assim: olha, Saul, não desfaleça o coração. Ele vai diretamente ao líder e já declara uma palavra de fé. Olha o poder da declaração aqui de novo. E ele diz: olha, Saul, não desfaleça, está lá no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. E aí veio aquele líder, aquele discipulador, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, e diz assim: ô meu filho, você não pode ir contra esse filisteu não. Sabe aquele que vem e joga um balde de água fria na sua fé? Você está ali animado com Cristo, declarando a vitória, que você vai alcançar, que o problema vai sair da sua frente, e chega alguém e fala assim: ó, não é bem assim, você não pode não, olha, pensa bem. Não fica declarando essas coisas aí, porque vai que não aconteça. Você vai passar vergonha no meio do povo. Saul fez isso com Davi. Não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. No momento do caos, o inimigo ele tenta de todas as maneiras mostrar que nós somos incapazes de vencer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: meu irmão, pelo amor de Deus, não seja Saul na minha vida. Não seja usado pelo inimigo. Não me diga que eu não sou capaz. Eu mesmo não sou capaz. Mas aquele que habita em mim, esse me levantou para derrubar os gigantes. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela queixada e o feria e matava. O teu servo matava tanto ao leão como ao urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. O que trouxe convicção para Davi de que ele podia enfrentar o gigante e que ele seria vitorioso? As experiências anteriores que ele teve com Deus. Jeremias faz uma declaração:
Deus, traz à minha memória tudo aquilo que me traz esperança. Quando você chegar diante de um caos e você se vê incapaz de vencer esse problema, lembre-se de por onde você já passou. Lembra os caos que você já venceu. Lembra as circunstâncias que quiseram destruir você e que Jesus te deu vitória. Davi lembrou-se de tudo aquilo que Deus tinha operado através dele. E aqui foi interessante porque ele não deu glória a ele mesmo. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Eu me livrei do leão. Eu me livrei do urso. E isso é um grande perigo para nós que caminhamos com Cristo há muito tempo. Porque nós achamos que somos os caras. Que eu já venci um problema aqui, já venci um problema ali. Então agora eu não preciso do Senhor. Porque agora eu já sei o que fazer. Eu já compreendi, eu já conheço, então eu já sei o que fazer. Basta eu realizar, basta eu organizar a minha empresa, basta eu ordenar a minha casa, basta, eu posso fazer porque eu sou o cara. Mas Davi disse assim: o Senhor que me livrou das garras do leão. Foi o Senhor que te livrou. E quando você glorifica a Deus pelas vitórias do passado, Ele lhe garante as vitórias do futuro. Quando você glorifica Deus, comece a verificar todas as vitórias que você já alcançou em Cristo. E aí Deus olha para Davi e fala: mas esse menininho está com coragem. Ele fez uma declaração de fé ali, ele disse: o Senhor me livrará da mão deste filisteu. Em que momento que Deus disse para Davi que ele ia livrá-lo da mão do filisteu? Em nenhum momento. Mas eu achei extraordinário que o Espírito Santo mostrou para mim nesse texto que eu não tinha visto anteriormente. Olha o que está escrito lá. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Aqui está, querido, o poder da palavra da autoridade que está sobre nós. Muitas vezes você vai procurar na palavra e você vai encontrar palavras de vitória, declarações de vitória sobre a sua vida. Mas muitas vezes não vai acontecer como aconteceu com Moisés. Com Moisés, Deus falou que livraria o povo da mão de Faraó. Mas com Davi não foi assim. O que garantiu a vitória de Davi ali foi a palavra da autoridade que foi liberada sobre ele. Saul era autoridade sobre a vida de Davi. E Saul disse: olha, vai Davi, o Senhor é contigo. Queridos, por muitas vezes eu e pastor Josué passamos por caos terríveis na nossa vida. Que a esperança se esvaiu. Que nós olhávamos para as nossas mãos e nós víamos a funda, nós víamos as pedrinhas, mas nós não tínhamos coragem de lançar a pedra para derrubar os gigantes, porque nós não acreditávamos mais. E nós corríamos e corremos muitas vezes para a presença de Deus e falamos: Deus, me dá uma palavra, Deus me dá uma palavra, Deus me dá realmente uma confirmação, e traz convicção ao nosso coração de que o Senhor nos dará vitória nisso. Nós passamos há muitos anos atrás uma situação familiar financeira terrível. Nós entramos naquele gabinete onde o pastor Eugênio estava sentado, atendendo as pessoas, e pastor Josué se assentou com ele e disse: pastor Eugênio, eu estou aqui para dizer que estou pegando tudo aquilo que eu tenho de valor nessa cidade. Minha mulher, graças a Deus, ele deu valor para mim. Eu estou pegando a minha esposa, eu estou pegando meu filho, e o filho que está no ventre dela, porque eu estava grávida nesse momento. Ele disse: eu estou indo embora. Eu vou anoitecer e não vou amanhecer nessa cidade. O caos tinha se instalado de uma forma tão tremenda, tão terrível. Era trevas que estavam sobre nós. E nós estávamos servindo a Deus, nós estávamos obedecendo ao Senhor. Não em perfeição, porque ninguém de nós é perfeito. Mas nós estávamos obedecendo ao Senhor e nós clamávamos: Deus, nos dá uma palavra de vitória. Nos dá uma palavra de vitória. Mas não chegava a palavra de vitória. E nesse dia, ele olhou para nós e ele diz: meus filhos, o Senhor se levantará a favor de vocês. Mas eu vou dar uma orientação para vocês: faça 8 meses de jejum.
Olhei e falei, mas peraí. Josué saiu cabisbaixo, falou, peraí, estou num caos, quero fugir da cidade. E aí aquele que é autoridade sobre nós vem dizer assim, ó, espera mais 8 meses. O que você faria? Ai, que pastor é esse? Eu vim buscar uma palavra de Deus e ele vem me dizer que é para mim fazer 8 dias de jejum. Mas antes disso ele disse, o Senhor se levantará a favor de vocês. Uma palavra foi liberada sobre nós. Quando você não conseguir ouvir Deus declarando uma palavra de vitória sobre você, ouça a palavra da autoridade que está sobre sua vida, seu discipulador, seu líder de célula, seu pastor, seu pai que é autoridade sobre você, seu esposo que é autoridade sobre você. Ouça a palavra de fé que ele está liberando sobre você. E naquele dia nós saímos dali dispostos à obediência. 3 dias depois, o caos tinha se tornado um milagre. 3 dias depois, o caos se transformou em um grande milagre. Inacreditável. Aos olhos humanos olharam assim falando, gente, o que aconteceu? Aconteceu que os recursos que estavam na nossa mão naquele momento era a obediência. Muitas vezes o recurso que está na nossa mão é a obediência. E quando nós entendemos o poder que há na palavra delegada sobre nós, através das nossas autoridades, amados, nós entramos também no nível sobrenatural do milagre. Às vezes nós ficamos esperando Deus descer de carne e osso e falar conosco, Ele não vai fazer isso. Ai, se eu tiver uma visão, Deus enviar um anjo falar comigo, Ele já está enviando um anjo para falar com você hoje, sou eu. Você quer um anjo de carne e osso para falar com você? Eu sou mais do que anjo, eu sou representante do reino de Deus nessa terra. Sou a habitação do Espírito Santo. E estou dizendo para você que com os recursos que estão na sua mão, Deus vai realizar um milagre na sua vida. Não fica esperando visão sobrenatural. Às vezes nós confundimos a fé com visões sobrenaturais. Davi não teve uma visão sobrenatural. Davi ouviu Saul falar e falou, era o que eu precisava. Pois agora vem cá, gigante, vem cá. Quem que você pensa aqui, ó? Pá! E ele caiu. Faz isso em nome de Jesus nessa noite. Qual é o gigante que se levantou na sua vida? Estou declarando uma palavra de fé sobre você. O teu Deus é o Deus do impossível. O teu Deus é o Deus do impossível. Não há gigante que permaneça de pé diante daquele que declara e obedece aquilo que o Senhor te mandar fazer. Tem uma parte que é só você que pode fazer. O milagre aconteceu depois de 3 dias, né, pastor Josué? Mas por 8 meses ele ficou sem comer feijão, andando a pé, apaixonado por carro como é. Por 30 dias ele não entrou em carro, não entrou em ônibus. Tudo que ele fez foi a pé. Ele não cortou o cabelo, Ele deixou de comer carne. Ele manteve a palavra declarada. 8 meses de jejum, 8 meses de jejum. O milagre veio no 3º dia. Mas aquilo que o Senhor te orientar a fazer, para a concretização e a confirmação do milagre, obedeça. No 3º dia nós saímos do caos, mas no 9º mês nós entramos no nível de prosperidade. Durante 8 meses, foram meses muito difíceis. O milagre aconteceu, saímos da dívida, mas só no 9º mês, depois que nós concluímos tudo aquilo que declaramos diante de Deus que íamos fazer, é que nós começamos a caminhar em níveis de prosperidade. Eu quero declarar isso sobre você hoje. Eu tenho outros casos aqui para trazer, mas eu quero te convidar para você se colocar de pé. E na célula os líderes vão estar compartilhando com vocês os demais casos. Mas eu quero falar de um último caso. Oi? Uau, nós não teremos célula. Nós não teremos célula. Mas na semana seguinte, queridos, depois da conferência, porque domingo que vem nós vamos ter aqui, provavelmente, a presença do Naya, o missionário lá da Índia. Lembra do missionário da Índia? O Naya vai estar conosco, vai estar ministrando também durante o tempo da conferência.
Então essa palavra nós vamos compartilhar na outra semana nas células. Mas eu queria tratar com vocês de um outro caso. Que era o caso de Pedro e João. Pedro e João estavam subindo as escadas do templo chamado Formosa. A porta chamada Formosa, do templo de Jerusalém. E todos os dias, quando as pessoas passavam por aquela escadaria, eles percebiam que ali tinha um coxo de nascença. Um homem que estava pedindo esmolas. E de repente, eles se deparam com o caos na vida daquele homem. E este homem olha para ele e diz: você pode me dar uma esmola? Pedro olha para ele, olha para o seu companheiro. E sabendo que a palavra de Deus habitava dentro dele, porque Pedro já havia passado pela experiência de Pentecostes, o Espírito Santo já estava com ele e nele. Pedro olha para aquele homem e faz uma declaração de fé. Eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Os primeiros 2 casos, Deus está te dando a estratégia de como vencer os caos da sua vida. O terceiro caso, Deus está te dando uma estratégia para você arrancar o caos da vida das pessoas. Deus não nos chamou simplesmente para sermos abençoados. Deus nos chamou para sermos a própria bênção. Pedro já tinha experimentado a bênção. Os discípulos já tinham experimentado a bênção. Mas aí ele se depara com aquela situação. Ele diz: é impossível alguém viver nessa condição. O que você está me pedindo, isso eu não tenho. Mas o que eu tenho, ninguém pode te dar. E por isso eu é que preciso te dar. O que eu tenho é Jesus de Nazaré. Quando Pedro olha para aquele homem, ele diz assim: olha para mim. Olha para mim. E quando este homem olha para Pedro, ele não vê mais ali Pedro. Ele não vê mais ali um simples homem. A declaração que Pedro fez sobre ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Despertou dentro daquele homem a fé. Aquele homem que não cria, aquele homem que via rabinos e rabinos subindo aquelas escadarias, que via homens muito abastados, lhe dando dinheiro todos os dias, estavam sustentando ali a sua miserabilidade, mas ele estava ali envergonhado, porque ele não tinha condições de sustentar a sua própria família, porque não tinha condições de trabalhar. Mas chegou uma declaração de fé na vida daquele homem, e despertou a fé no coração daquele que estava pedindo esmola, e ele acessou as riquezas do reino de Deus. Mais do que declarar uma palavra de fé sobre os caos da sua vida, Deus hoje quer te levar a caminhar neste nível, de começar a declarar palavras de fé e arrancar o caos da vida das pessoas. Quero pedir que a equipe, por favor, suba. Nesse primeiro momento, eu quero perguntar se porventura há alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que crê em Deus, que tem uma fé natural no seu coração e sabe que Deus existe, sabe que Deus é criador dos céus e da terra, que Deus criou você, mas que você ainda não teve a oportunidade de acessar o relacionamento com este Deus através da fé salvadora, que é a fé em Cristo Jesus. Eu quero perguntar para você, se hoje você quer crer com o seu coração e declarar com os seus lábios que Jesus Cristo é Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados. Eu quero também orar por aqueles que hoje querem acessar essa fé fidelidade, essa fé que leva você a obedecer ao Senhor, a obedecer a sua palavra, independente do caos e das circunstâncias, porque os caos são as circunstâncias que todo
Filho de Deus passa. Enquanto nós vivemos aqui, nós vamos ter circunstâncias e problemas para enfrentar. Você que quer que o Espírito Santo gere no seu coração e te mova neste caminho da fé e fidelidade, esse desafio também é para você. Mas eu quero também desafiar você que quer acessar esse nível sobrenatural de fé. A fé é dom do Espírito. A fé que faz você declarar a palavra sobre o caos e o caos se transformar em um grande milagre para a glória de Deus. Você que não quer simplesmente mover-se em fé para as suas necessidades, mas que quer ser como Pedro, que olha para aquele que estava com necessidade e diz: o que eu tenho é Jesus, olha para mim, Ele está em mim, e porque Ele está em mim, eu posso te dizer: levanta e anda. Eu quero desafiar você nesses 3 níveis de fé: a fé salvadora, a fé fidelidade e a fé sobrenatural no poder do Espírito, para você vir à frente. E nós vamos estar orando nessa noite. Você que hoje está se decidindo por Cristo Jesus, você que hoje está reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e como seu Salvador, chegando aqui na frente, eu gostaria que você ficasse aqui do lado esquerdo, neste canto aqui do lado esquerdo. Os demais vêm para cá, por favor. Mas você que hoje entendeu que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele está batendo as portas do teu coração, desejando entrar na sua vida, fazer morada em você, habitar em você, ter um relacionamento, levá-la a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, com o Pai que te criou. Eu quero te convidar para você ficar aqui do lado esquerdo. O Saulo vai estar te recebendo aqui. Aqui do lado esquerdo, o Saulo vai receber todos aqueles que querem reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Você que está aqui e que quer caminhar e acessar este fruto do Espírito Fidelidade e quer se mover no poder sobrenatural, abra sua boca diante do Senhor agora. A palavra de Deus já está habitando dentro de você. A palavra de Deus já está habitando dentro de você. A palavra de Deus já está habitando dentro de você. O caos que você está enfrentando, Deus já está trazendo na sua mente agora a palavra que você vai declarar a partir de hoje. É com essa palavra que você vai sair daqui hoje. Essa palavra que Deus está trazendo no seu coração, mostrando que sim, você foi chamado para transformar o caos, para recriar os caos da sua vida, da vida da sua família, dos seus amigos, dos seus discípulos. Pai, nós oramos porque cremos, nós pregamos porque cremos, nós nos movemos porque cremos. Nossa fé não pode ser explicada, Senhor, racionalmente. Nós não queremos explicar a nossa fé para os homens, mas nós decidimos crer no Senhor Jesus. E quando cremos no Senhor Jesus, nos tornamos teus filhos. Senhor, e por nos tornarmos teus filhos, nós desejamos obedecer ao Senhor. Nós desejamos obedecer ao Senhor. Nos leve, Senhor, a este nível de fé, fidelidade, fé, obediência, fé que anda, Senhor, contra a esperança, mesmo quando a circunstância nos leva, Senhor, a deitar sobre o altar, como foi o caso de Isaac. Senhor, o mais sobrenatural não foi Abraão, Senhor, ter decidido entregar Isaac, mas o mais sobrenatural foi ver, Senhor, que a obediência de Abraão levou o Senhor Isaac a se posicionar sobre o altar. Senhor, que a nossa fidelidade ao Senhor leve nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos também a se posicionar diante do altar do Senhor. Senhor, que a fidelidade que move a nossa vida também, Senhor, traga essa identidade, Deus, de
circunstâncias da nossa vida, mas nós queremos, Senhor, sair daqui como aqueles discípulos, Senhor, que entenderam que podem tirar o caos da vida das pessoas, não pelo poder que há em nós e nem na nossa palavra, mas na Tua palavra que habita em nós, mas na Tua palavra que habita em nós. Nós queremos nessa noite declarar, Senhor, para os gigantes, que assim como o Senhor nos levou a matar o urso-leão, assim como o Senhor nos deu vitória no passado, o Senhor está trazendo a vitória sobre o gigante nessa noite. Senhor, o Senhor está trazendo a vitória sobre o gigante da depressão. O Senhor está trazendo a vitória sobre o gigante da dívida. O Senhor está trazendo a vitória sobre o gigante do desânimo, sobre o gigante da incredulidade. O Senhor está trazendo a vitória sobre o gigante da enfermidade. Senhor, o Senhor está liberando para o teu povo, o Israel de Deus. O Senhor está liberando a vitória nessa noite. Deus, nós tomamos os recursos que o Senhor já tem colocado nas nossas mãos e nós disponibilizamos para o Senhor agora. Senhor, usa todos os recursos que o Senhor já tem depositado nas mãos dos teus filhos. Senhor, usa o trabalho dos teus filhos para derrubar o gigante da dívida. Senhor, usa o amor derramado no coração dos teus filhos para derrubar, Senhor, o gigante, Senhor, da falta de unidade nos relacionamentos. Senhor, usa a fé que o Senhor já depositou no coração dos teus filhos para derrubar o gigante da incredulidade. Senhor, usa o que os teus filhos estão disponibilizando agora. Senhor, se a única coisa que os teus filhos têm nessa noite como recurso é a obediência, Senhor, abençoe, Senhor, e dê a vitória aos teus filhos, porque eles têm obedecido, Senhor, ao Senhor, têm decidido obedecer ao Senhor. Pai, nós declaramos nessa noite uma palavra de vitória sobre todas as famílias que aqui estão representadas. Senhor, nós estamos no mês da aliança das famílias. Senhor, nós declaramos a palavra do Senhor sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Levante a sua mão, querido. Levante a sua mão diante do Senhor. E agora você vai olhar para a situação que você está vivendo. Eu não sei a situação que você está vivendo. E eu quero pedir que você olhe para uma pessoa que está do seu lado, que você fique de 2 em 2. De preferência pessoas do mesmo sexo, ou se for marido e mulher. E você vai colocar as suas 2 mãos sobre a mão dessa pessoa. Você também, querido, que está aí atrás, se aproxime de alguém e coloque a sua mão sobre a mão dessa outra pessoa que está na sua frente. Fique de olhos abertos. Olhe profundamente nos olhos dessa pessoa. Olha profundamente nos olhos dela. Tem gente que vai se apaixonar aqui hoje. Marido e mulher está se apaixonando de novo. Faz tempo que não olha nos olhos da sua esposa. Olhe nos olhos agora dessa pessoa e diga para ela assim: olhe para mim. Em mim está o poder da palavra de Deus. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus habita em mim. Agora eu vou dizer para você: a vitória do Senhor está na sua mão. Vai, e o Senhor é contigo. Vai, meu irmão, e o Senhor é contigo. Se você precisava de uma palavra de Deus, Deus está dizendo para você: vai, e o Senhor é contigo. O mar vai se abrir, o gigante vai cair e o milagre vai acontecer. O mar vai se abrir, o gigante vai cair e o milagre vai acontecer. Meu irmão,
habita em você vai ser declarada, e as tuas mãos começarão a realizar milagres. Você vai tocar e o mar vai se abrir. Você vai lançar a pedra e o gigante vai cair. Você vai orar e a enfermidade vai embora, a tristeza vai embora, a depressão vai embora, porque a palavra de Deus habita em você. O poder do Espírito Santo está em você. Foz do Iguaçu conhecerá Jesus de Nazaré através de você. E assim como aquele coxo, presta atenção no que você está falando. Assim como aquele coxo se levantou aquele dia, e através do testemunho dele 3.000 foram batizados, assim acontecerá com você. Assim acontecerá com todos aqueles que Deus vai usar você para tirar da paralisia que eles estão vivendo. Eu declaro sobre você, meu irmão. Eu declaro sobre você a ousadia de Davi e a fé de Abraão. Eu declaro sobre você a convicção da fé de Pedro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amados, aqueles que vieram à frente e decidiram caminhar com Cristo a partir de hoje, entregando a sua vida para Jesus, por favor, se aproximem aqui do Saulo e da Débora. Se aproximem deles aqui, que eles têm algo muito especial para você, para compartilhar com o seu coração. Pastor Josué. Logo após a celebração, nós teremos a consagração de um bebê, e fruto do ventre de um casal desta casa, e nós vamos estar então consagrando este bebê aqui do lado direito do púlpito. Glória a Deus. Foi edificado, queridos, por essa palavra? Amém. Muito bom. Já sentaram? Não, né? Levante assim sua mão, queridos. Infelizmente nós vamos ter que encerrar. E depois eu já quero convidar a Maria Valentina de Lima Matijo. Olha que nome poderoso. A filha da Patrícia e do Rafael. Também os seus padrinhos que estão aqui. Pode se dirigir já junto à pastora. E eu vou estar impetrando a bênção para vocês. Que essa palavra venha sobre vocês de uma forma poderosa em todos os sentidos. E aí quem quiser participar desse ato, fique à vontade, pode vir aqui à frente. É um momento especial de consagrar nossos pequenos. Amém, queridos? Vejo vocês no seminário. Quem vai no seminário? Deixa eu ver. Vocês falaram amém, eu não consegui ver. Você levanta a mão, tem uma câmera ali que mostra tudo, depois eu ligo para vocês. Não perca, é muito importante para a sua vida. Deus vai te abençoar poderosamente. Faz assim no ato de receber do Senhor. Que a paz, que a comunhão do Espírito Santo, que as consolações do Espírito venham sobre você durante essa semana. E que a prática da fé venha sobrenaturalmente. Que você lance palavras e colha palavras de fé na sua vida. Que todos os montes de problemas, montes de dívidas, montes que te impedem de avançar, nessa semana sejam retirados pela fé no Senhor Jesus. Que você receba essa palavra e execute ela na sua vida dizendo amém. Deus abençoe, amo vocês. Quinta-feira nos vemos às 19 horas.